Olá, tudo bem? Tudo bom? Para você que acompanha o Gauchinho.com, também o Sala 203, e hoje estamos recebendo uma nutricionista aqui no nosso papo do Sala 203, que é a Gabriela Mesomo, nutricionista, empreendedora aqui da nossa região, e ela vai conversar conosco em 2 minutinhos, logo após os nossos comerciais. Fique ligado, a gente já volta. Empresas que se destacam em qualidade, atendimento e preço em Serafina Correia 2025. Empresa Revelação, CT Big House, Repintura Automotiva, Frigo, Site Gauchinho.com, Micropigmentadora, Gláucia da Silva Estética das Sobrancelhas, Pizzaria, Grão de Bico, Indústria Metalúrgica, JZ Metalúrgica, Psicóloga, Cassiana Ferri, Lancheria, Que Lanche, Acessórios Femininos, Lotus Fashion e Acessórios, Cirurgiã Dentista, Doutora Luciana Signor Martelo, Realização Ouro Pesquisa e Publicidade. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou. E nós, aqui da Uraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui, você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Estamos de volta. Agora sim, nós vamos conversar com a Gabriela, conhecer um pouquinho da história dessa nutricionista, dessa empreendedora aqui da nossa região, que atua em Casca, aqui em Serafina Correia, também na cidade de Iguaporé. E a gente vai conhecer um pouquinho da tua história hoje, Gabi. Seja bem-vinda ao Sala 203, seja bem-vinda ao Gauchinho.com. Muito boa tarde. Boa tarde, Thales. Muito feliz de estar aqui contigo para a gente conversar um pouquinho sobre, né, o meu trabalho, nas cidades que eu atuo, né, para a gente bater um papo legal sobre nutrição. E vamos começar, antes de falarmos de nutrição, vamos falar sobre a Gabriela, sobre a tua história. Sei que tu é natural da nossa região, mas também tu já andou um pouquinho em busca de conhecimento, em busca de estudos. Quem é a Gabriela? Vamos lá. Bom, a Gabriela é filha da Bernadette e do Pedrinho, né? Meus pais são separados há muitos anos. Então, minha mãe me criou faz muitos anos, né? Que ela me cria sozinha. E a Gabriela foi estudar com 17 anos. Saí de casa, fui estudar. Fui morar em São Leopoldo. Passei na faculdade lá, via Enem, né? Que tanto hoje já está rodando, né? Via Enem. E aí fui estudar na Fevale, em Novo Hamburgo. Fiquei lá por um semestre, ganhei bolsa do ProUni na Universidade de Passo Fundo e me mudei para Passo Fundo, né? Fiz a volta, né? Então, a gente tem esses caminhos, né? Durante a trajetória, né, Thalys, são quase 12 anos de formada. A gente se conheceu, né? Trabalhando juntos, né? Numa prefeitura também, né? Então, nesse meio do caminho, teve algumas prefeituras, alguns lugares, né, que eu atuei. E aí, hoje, a gente está instalado em Iguaporé, né, morando em Iguaporé, trabalhando ali. Também fui morar ali a trabalho, né? Quando a gente chegou em Iguaporé, foi a trabalho há 2 anos atrás.
E já rodei um pouquinho esse Rio Grande do Sul, né? Já morei em Vacaria, já morei em São Leopoldo, já morei em Passo Fundo, né? Aqui em Serafina, em Casca, e sempre em busca de trabalho, de melhores condições, né? De me aprimorar também, né? E buscando conhecimento e vendo, né, a melhor forma de levar realmente uma nutrição para os meus pacientes, né? Que é o que mais importa, assim, hoje, é levar uma nutrição leve, gentil, né? Com carinho e atenção para os pacientes, mostrando que ela não tem que ser nada de dietas malucas e coisas, né, extraordinárias, realmente entender o real motivo da palavra nutrição e qual que é o que a gente vai fazer, buscar essa nutrição dentro da gente. Falando em nutrição, como que tu decidiu, como tu conheceu e por que fazer nutrição? Então, nutrição é algo muito profundo, assim, né? Eu acho que é algo bem importante na nossa vida, né? Quando a gente pensa em nutrição, a gente normalmente relaciona, né, a alimentação. Basicamente, é essa... Quando, no geral, as pessoas pensam em alimentação. E aí, quando a gente pensa em alimentação, em mesa farta e tudo mais, isso me remete muito à minha família, né? Que lá em São Domingos tem um restaurante e que eu fui criada lá, ajudando a fazer as coisas, a servir as pessoas. E o ato de servir as pessoas, de cuidar dos alimentos, mesmo no formato do restaurante, né, sempre foi algo bem bacana. E aí eu fui conhecer, né, a nutrição num integrado lá da UPF para ver o que tinha as faculdades que tinham. E aí eu conheci o instituto, né, onde é a nutrição. Creio que ainda lá é hoje lá, né, o ICB. E aí fui conhecer a nutrição, fui conhecer o que fazia, como fazia e entender esse real motivo, assim. Mas eu acredito que hoje, né, depois de 12 anos de formada, eu tenho muito mais convicção da nutrição e do que eu escolhi para minha vida, que é ensinar os outros a se alimentar de uma forma legal, bacana, né, que eles tenham realmente essa relação boa com a alimentação, né. Então, acho que hoje, mais do que nunca, eu sei sobre isso. 15, 16 anos atrás, eu sabia um pouquinho do que era isso, né? Mas hoje muito mais, né? Por conhecimento, por aprender, né? Por entender, por estudar sobre isso. Acho que hoje mais do que nunca a gente sabe, né? O porquê que eu quis essa nutrição e o porquê que ela me quis também, né? Porque eu acho que é sempre um complemento, né? Do que a gente quer e também do que o mundo, né? As energias vão levando a gente buscar. Eu acho que a nutrição também me escolheu para me ajudar realmente as pessoas, né, a esse entendimento sobre alimentação. Falando em entendimento sobre alimentação, sobre nutrição, quem te procura, né, no teu consultório? Que estilo de cliente, quem que são os clientes, por que normalmente procuram, em que situações te procuram? Certo. Por que eu vou procurar uma nutricionista? E também qual que seria, quando uma pessoa deveria procurar um nutricionista? Eu vou no nutricionista às vezes é porque, né, às vezes preciso fazer um tratamento. Mas quando que é indicado um tratamento? Que tratamentos? Como é que funciona o tratamento, o atendimento, enfim, de vocês, o teu trabalho? Então, normalmente, né, a gente vê que as pessoas só vão procurar, né, o profissional de nutrição quando precisa realmente de um tratamento, né? Então, quando já tem instalado ali alguns problemas, né, de obesidade, de sobrepeso, de diabetes, né, hipertensão, má alimentação no geral, né? Então, a gente vê muito isso, assim, a gente só procura quando já está estourando o negócio, né? Mas a gente poderia sim, né, vir a trabalhar antes disso, né, na forma de prevenção, porque a nutrição nada mais é também que prevenção. Então, aprender a se alimentar melhor, né, comecei a ver que eu não estou muito legal, já procurar tratamento, sabe? Ou mesmo que não tenha nenhum diagnóstico de nenhuma doença, assim, não tenho diabetes, não tenho hipertensão, não tenho sobrepeso, não tenho obesidade, não tenho nada, mas gostaria de aprender a me relacionar melhor com a alimentação. Também é um candidato a ir no consultório, né? Mas no consultório normalmente acaba chegando as pessoas que já têm alguma coisa, né? Então, que tem dores, né? Que tem problemas, né? Dificuldade para caminhar, que tem sobrepeso, que tem obesidade, né? Que querem emagrecer tanto esteticamente como por saúde, né? Esse é o público que eu atendo. Eu atendo homens e mulheres, né? Que buscam realmente essa qualidade de vida, né? Porque viram, né? Que começou a acontecer alguma coisa. Sabe quando pegou o exame de sangue lá, olhou e deu um colesterol alterado, né? O paciente, diz, alguma coisa aconteceu. E aí, hoje, a gente vê que alguns médicos já estão começando a encaminhar, antes de começar a tomar medicamento, a gente vê que a medicina já começou a fazer um encaminhamento para as nutricionistas, sabe? Então, a gente já está recebendo pacientes que vêm de médicos com encaminhamento para começar um tratamento, sabe?
às vezes não só medicamentoso, mas também de alimentação. E isso é muito legal, né? Quando as áreas se complementam, assim, a gente consegue fazer um encaminhamento bem legal. E aí eu trabalho com essas pessoas que têm esse lugar, assim, e também com pessoas que vão para academia, né? Que estão buscando, né, melhorar a performance na academia, não estão vendo o resultado e querem ver um resultado. Né? E aí eles estão lá, e aí, porque a gente sabe, né, que vai pra academia, malha, e chega em casa e come um monte, e o resultado não vai acontecer, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio e saber aonde que é esse equilíbrio, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam no consultório e falam assim, ai, Gabi, eu sei comer bem, tipo, eu sei que isso é bom e isso não é bom, né? Mas eu não sei a quantidade disso, sabe? Eu não sei como fazer isso. E aí a gente tá justamente nesse lugar para fazer esses acertos, para refinar, né, o que às vezes as pessoas já sabem, né? Mas não conseguem colocar em prática. E como é que é o tratamento, né? Vocês trabalham só com orientação na alimentação, faz uma alimentação balanceada, não sei se é isso que fala, eu tecnicamente não sei porque eu ainda não fui, tô quase precisando, mas ainda não fui. Mas como é que funciona o tratamento? É remédio? Enfim, como é que é o tratamento que vocês indicam para as pessoas, enfim, e normalmente também alguns médicos começaram a indicar, como é que é a indicação de médicos, dos profissionais, se vocês atuam sozinhos, vocês precisam de outros profissionais, às vezes, os casos, indicar para um outro, enfim, como é que funciona isso, o tratamento em si? Bom, o tratamento vai depender de cada paciente, tá? Eu não consigo te dizer como vai funcionar o teu tratamento hoje, por exemplo, porque eu não sei a tua história de vida, eu não sei como é que funciona a tua rotina. Então, cada tratamento é individual. Então, o que o paciente vai chegar lá, vai me contar, é como a gente vai trabalhar, tá? O que eu consigo te dizer é que vai mudar muito de pessoa para pessoa, a gente vai olhar esse todo do paciente, né? Vai buscar esse todo do paciente para conseguir fazer com que as coisas fiquem melhor, tá? Então, como é que a gente vai fazer? O paciente chegou até mim, e aí a gente vai olhar se vai se trabalhar de uma forma, né? É um paciente que precisa trabalhar de forma quinzenal. Então, a gente vai trabalhar de forma quinzenal. O paciente já tem um pouquinho de conhecimento, eu vejo que ele consegue se manter, tipo, uma vez por mês. Aí a gente trabalha uma vez por mês. Mas o formato como vai ser, aquela individualidade, eu só consigo colocar no consultório. Tá? Não consigo te dizer assim abertamente como vai ser, mas é basicamente com alimentação adequada, né? Com atividades que a gente vai ensinar o paciente a trabalhar o comer emocional, o porquê que ele come demais, o porquê ele come uma barra de chocolate e não consegue se saciar com 2, 3 quadradinhos, sabe? Imagino por quê. A gente consegue trabalhar as emoções, né? A gente começa a tratar a permissividade, né, Thalys? Porque muito o que acontece, a gente tem a seguinte questão. O paciente chega e diz assim, eu não como mais carboidrato porque isso me engorda, né? Então, pão, massas e tudo mais. E aí a gente começa a tratar que a gente pode comer aquilo, né? A gente consegue comer aquilo. O que não dá pra gente fazer, de repente, é sentar na mesa numa noite e comer, tipo, 5, 6 cacetinhos, né? Mas comer 1 cacetinho, 2, dependendo do paciente, com o que ele vai colocar naquilo, sabe? É presunto? É salame? Ou, de repente, é um ovo mexido, sabe? Então, a gente consegue orientar para ele conseguir comer o que ele gosta, tipo, porque o paciente pode gostar de comer pão e tá tudo bem sobre aquilo, né? Mas a gente vai orientar que daqui a pouco 5 é demais. O porquê que ele come 5, 6? É vontade? É ansiedade? O que tá passando na cabeça, sabe? Então, a gente começa a trabalhar, né? Porque eu trabalho muito com comportamento alimentar. E aí, o comportamento faz com que a gente veja o todo do paciente, né? Eu não só enxergo uma pessoa que tem sobrepeso. Eu enxergo um paciente que tem sobrepeso, que tem dificuldades, né, às vezes no relacionamento, que está com problemas no trabalho, né, que busca orientações, várias outras orientações, né? Então, a gente não tem só um paciente com obesidade, com sobrepeso. Eu tenho uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa entender as emoções dela para a gente literalmente não comer as nossas emoções. E normalmente, tem algum caso que tu tens que procurar um outro profissional, um psicólogo, um médico, enfim, para auxiliar no tratamento? Não.
Como é que funciona isso? Tem possibilidades, não tem? Como é que é? Sim. Também se tem outros profissionais que te indicam, olha, eu estou com fulano fazendo tratamento e preciso da ajuda da nutricionista. Sim. Como é que é os casos? Então, eu acho, né, Thalys, primeiro que terapia todos nós deveríamos fazer, né? É um parênteses meu. Segundo, sim, alguns pacientes meus, sim, precisam de ajuda psicológica, né? Porque a gente sabe que, né, uma terapia, né, uma ajuda de uma psicóloga vai ajudar muito o tratamento, porque a gente tem várias fomes, vários tipos de fome, então a gente precisa, às vezes, tratar via psicólogo também, porque eu não consigo, por mais que eu tente no consultório, tem coisas que não é da minha alçada, né? Eu até vou até um ponto, né? Tem outras coisas que eu não consigo, né, desbravar mais, porque às vezes são coisas mais profundas mesmo. Então, eu indico, sim, psicólogos, né? Às vezes tem paciente que pode chegar, que é um paciente que possivelmente pode ser um paciente bariátrico, então a gente faz encaminhamento daqui a pouco para uma junta, né? Porque daí é médico, é psicólogo, é fisioterapia, são vários, né, que vão atender esse paciente. E, claro, sempre tem algumas indicações, né? Indicações de médico que vê que o paciente não está legal e precisa de uma ajuda. Eu tenho educadores físicos que são meus parceiros, que me indicam, tipo, que vê que, tipo, o cara tá indo para academia e não tá dando resultado, mas o educador físico, ele se abre, ele diz, eu chego em casa e como um monte de besteira. Daí o educador físico encaminha, né? Gineco, a gente sabe que na parte da menopausa tem várias coisas, né, que precisa de ajuda de uma nutri também na alimentação, e aí a gente vai juntando, né, com vários profissionais, endócrino também, né? E até psicólogos mesmos, né, que fazem essa contraversão. Eles veem que o paciente está com um problema emocional, mas que está descontando na comida. E aí o psico faz um encaminhamento, né, para a gente ter esse resultado, né? Porque normalmente a obesidade, o sobrepeso, né, e às vezes o paciente nem tem nem tá com sobrepeso, mas tem já ali um comer emocional, com alguma coisa assim. São multifatoriais, né? Não é uma coisa isolada. Então, a gente precisa, normalmente, de mais de um profissional para tratar aquele caso. Então, vocês procuram ajuda, se ajudam. Com certeza. Só antes de nós esquecermos, né? Tu atua em Serafina, Casca e Guaporé. Exatamente. Quais são os lugares? Já vamos divulgar os lugares, claro. Também, se alguém quiser conhecer, marcar talvez uma consulta contigo, enfim, conversar contigo. Como é que a pessoa te encontra? Onde? Quais são os canais? Enfim. Então, eu estou atuando em 3 cidades, né? Como tu bem falou. Casca, Serafina e Guaporé. Aqui em Serafina, eu atuo na Finíssima, ali da Queia, na Rádio Rosário. Né? Em Casca, na Clínica Ativa, né? E em Guaporé, lá junto da Tanise Calça. Então, ali na Silvio Sansão, bem facilzinho de achar. Para entrar em contato comigo, via Instagram, Nutri Gabriela Mesomo. Então é @Nutri Gabriela Mesomo. Tudo junto. Tem ali no Instagram mesmo, tem o link para chamar. Vai cair direto no WhatsApp e quem vai responder vocês, se não sou eu, é a Letícia, minha assistente. Não é uma IA, é uma assistente mesmo, é uma pessoa que fala com vocês, porque as pessoas às vezes perguntam, né? É uma IA que tá... Não, é a Letícia, minha assistente, né? Ela que me ajuda, que me dá um auxílio, né, para responder. E aí, quando ela não sabe, ela me chama, mas normalmente é ela que passa as informações de procedimento, de como é que funciona, de valores, enfim, toda essa parte é a Letícia, né? Quando vocês chamarem, vai ser ela que vai se apresentar e vai conversar com vocês. Então, vai conversar com a Letícia vai explicar todos os funcionamentos, lugares, agenda, ela que controla tudo. Sim. E claro, né, Thalys, a gente tem atendimento online para o mundo, né? Hoje em dia a gente consegue fazer, né, toda a parte de nutrição online. Então, se tu quiser na tua casa, no teu cantinho, agora com frio, né, tudo mais, pode ser online também que a gente faz atendimento. E como é que funciona online? Do mesmo formato de presencial, né? A gente não tem avaliação física de medidas, assim, porque normalmente no consultório a gente faz, mas a gente consegue, por outros meios, a gente consegue fazer. Então, no mesmo formato, a gente faz a chamada, a gente vai sentar, conversar, entender o que o paciente está precisando,
E aí, a partir disso, a gente vai fazer o tratamento, né? Normalmente, no online, a gente faz medidas de formatos diferentes. Então, assim, o paciente tem, às vezes, uma roupa que não está entrando e ele quer entrar em determinada roupa. Então, a gente vai fazendo, né, por esse caminho, assim, mas é bem tranquilo. E nada melhor, né, que roupas, fotos, para ver se a gente está emagrecendo ou não, né? Porque, às vezes, né, Thalys, muitas vezes as pessoas têm a balança como um número muito cheio, né? Tipo, eu tenho 60 e eu quero chegar a 55. Mas nem sempre os 60, né, são realmente de gordura. Tipo, né, com uma avaliação e tudo mais, a gente consegue ver se aquilo é gordura ou não. Então, quando a gente tem roupa, né, que a gente sabe que está mais apertada e começa a ficar folgada, é porque as coisas estão acontecendo mesmo, né? Tá reduzindo. É isso aí. No caso, quando a roupa começa a ficar mais apertada, daí complicado. Aí tá apertando, né? Aí tem que dar uma olhada. Aí tem que conversar com o nutricionista. Tem que conversar. Bom, Gabriela, nós falamos um pouquinho do teu trabalho, né? Mas vamos falar um pouquinho da nutrição, né? Porque a nutrição também é um campo bem amplo, bem aberto. Né? Tu escolheu uma área. Né? Por que tu escolheu essa área? E também quais áreas da nutrição tem? Tu escolheu mais a parte clínica, né? Mas quais são as áreas da nutrição? Então, tá bom. E também se tem alguma que te chama atenção, né? Então, tu também atua, já atuou, pretende atuar, enfim. Vamos falar sobre a nutrição em si, o trabalho da nutricionista. O básico. Que não é só o consultório. Não. A área da nutrição, na verdade, ela é muito grande, assim, e as pessoas acabam enxergando, né, só a nutrição clínica, que eu digo que ela é a mais bonita, assim, né, do campo das pessoas olharem, assim, porque normalmente vai no consultório, né, a Nutri tá lá ajeitada e tudo mais, né, a gente tá sempre, né, buscando estar da melhor maneira possível para o paciente, mas a nutrição, ela vai se dividir, né, em nutrição clínica, tem nutrição hospitalar, né, tem a Nutri nas academias também que trabalha, né, que vai ser um pouco mais clínica, tem a Nutri que atende no SUS, né, para todos os pacientes que precisa. Tem a Nutri que trabalha em restaurantes, né, em grandes empresas, né, que a gente faz um trabalho específico, né, cuidando da alimentação, gerenciando aquela alimentação. Então, assim, a gente consegue dividir essas nutrições, né? Então, tem 3 áreas grandes, né? Que a gente chama de nutrição clínica, a do SUS e essa de gerenciamento de unidade de alimentação, né? E aí, dentro da clínica, né? Que vai abrir um pouquinho mais, né? E aí vai ter a pessoal que vai para academia, tem nutrição comportamental, tem quem cuida só de doenças mais graves, né? E aí vai começando a abrir um leque muito grande, né? A gente consegue ter muitas especialidades. Dentro da nutrição do SUS também tem quem vai para umas áreas mais específicas. Quero trabalhar mais com coisas mais específicas, né? Então, trabalhar bem direcionado ao SUS. Quem está no hospital quer trabalhar com oncológico, com maternidade. E aí vai abrindo, né? Vai se formando-se um campo, assim, muito amplo, né? Muito amplo mesmo. E a gente sabe que a gente precisa muito, assim, a gente nem imagina, na verdade, né? Mas dentro de vários lugares existem nutricionistas que trabalham, tipo Emater. Emater é um lugar que tem nutricionista que trabalha, né? Que está lá ajudando, né? Quando a gente tem restaurantes grandes, a gente tem uma nutricionista que está lá cuidando da alimentação daquelas pessoas, né? Eu já trabalhei num restaurante muito grande que a gente servia 7.000 refeições por dia. Então, assim, é muita coisa, mas tem nutricionistas lá cuidando para que aquela alimentação chegue para a pessoa que está trabalhando, né, de uma forma adequada, segura, que não vai dar nada, né? Então, todos esses restaurantes maiores, né, em escolas, né, sempre tem uma Nutri na prefeitura, né, também na Secretaria de Educação, para cuidar que as crianças comem alimentos seguros, né, não vai estar com intoxicação, porque imagina, né, acontecer uma intoxicação alimentar, tipo, numa escola, quantas crianças vão ficar doentes? Então, vários cantinhos a nutricionista está ali presente cuidando, né, de uma forma para fazer com que o alimento seja seguro para o paciente. E na clínica não é de outra forma, né? A gente quer que o paciente seja seguro, né, que seja bem e tudo mais. Por que tu escolheu nutrição? Tu já me falou. Mas hoje, se fosse começar de novo, escolher um novo curso, normalmente tu escolheria novamente nutrição? Não, tu buscaria um outro curso? Pergunta de milhões. Essa é uma pergunta de milhões. Eu acho que a nutrição faz parte da minha vida, né, Thalys? Então, eu não sei quem eu seria se eu não fosse nutricionista, né? A gente, às vezes, pensa muito sobre, tipo, em ganhar dinheiro, sobre querer, né? Porque o que a gente
quer, na verdade, é isso. Quer ganhar dinheiro, quer estar bem, quer dar condições para nossa família, né? Quer dar condições para a gente fazer as coisas que a gente quer. E hoje a gente sabe que tudo acaba girando em dinheiro, né? Nem sempre a nutrição ainda, né? A nutrição é um pouco desvalorizada, tá? Ainda não, bastante, né? A gente vê concursos públicos em prefeituras, inclusive, que quando a gente olha, que ela pensa, não quer nem o investimento de pagar a mensalidade da faculdade. É tudo muito caro, assim. Então, é uma faculdade cara, né? É uma faculdade que eu já pagava, na época, uns R$3.000 para fazer uma faculdade. E hoje a gente vê que ainda falta muito para ter essa visibilidade, para conseguir que realmente a gente tenha essa volta dessa grana investida, né? Porque é um investimento e a gente investe em pós-graduação, né? Porque tu não pode fazer vai ser só nutricionista. Não, tu tem que fazer uma especialidade. Tipo, eu tenho 2 pós-graduações, eu faço mentoria, então, assim, tudo é dinheiro, né? Mas, infelizmente, ela é muito desvalorizada. Tu pode olhar ali por todas as prefeituras e lugares mais públicos, assim, que realmente não pagam muito. Mas, mesmo ainda neste lugar, né, eu me sinto bem e acolhida, sabe? Porque o que eu faço para os meus pacientes, a vida que eu mudo para eles, não tem dinheiro no mundo que pague, tipo, vendo eles me dizer, tipo assim, nossa, Gabi, tipo, tu mudou a minha vida, sabe? Nossa, como faz bem eu vim aqui, sabe? Eu gosto de estar aqui. E isso o dinheiro não paga pra gente, né? Mas... em todos, né, a nutricionista realmente merecia, né, todas nós, né, independente do cargo que ocupe, realmente merecia ser mais valorizada, né, tipo, as prefeituras precisavam realmente valorizar mais, as empresas valorizar mais o trabalho, que eu acho que sim, que falta essa valorização num todo, assim, mas... né, independente do lugar, e eu já trabalhei em todas as áreas da nutrição, né, eu já faço clínica hoje, já trabalhei em restaurante, no SUS, e em todos os lugares, né, chegar e ver os pacientes, né, ver os clientes agradecendo pelo aquilo que a gente faz, é impagável. Gabriela, vamos falar também, né, voltando um pouquinho lá, a clínica. Uhum. Tu já tem uma experiência de 12 anos, me falou, em clínica, então tu já acompanhou alguns casos. Uhum. Lógico, sem falar nomes, né? Mas o que mais te marcou nesses 12 anos? O que te marcou no teu trabalho, no teu dia a dia, ou no paciente, enfim? O que mais te marcou, o que mais também te deixa satisfeita com o teu trabalho, com a tua ação? Eu acho que, Thalys, é justamente esse olhar, assim, do paciente, sabe? Quando a gente consegue... dar alta para o paciente depois de meses de acompanhamento, assim, da gente chamar atenção, né? Até teve um caso bem recente que eu vou, né, sobre um paciente, que era um paciente que estava em acompanhamento, né? E aí ele desmarcou uma consulta, daí desmarcou outra consulta, daí desmarcou mais uma. Daí a Letícia, minha assistente, me chamou, ela disse, Gabi, tipo, né, vamos ter que fazer alguma coisa, porque não tá vindo. Eu realmente não gosto quando o paciente não vem, porque a gente não consegue dar acompanhamento, sabe? Precisa ter uma sequência, uma constância para fazer as coisas acontecer. E aí eu chamei esse paciente, mandei um áudio, né, para ele e disse assim, então, tu fez um investimento aqui, né? Tu precisa estar disposto, né? Na primeira consulta a gente conversou bastante, né? Tu queria muito isso, tu quer mudar de vida, tu quer as coisas acontecer. E aí mandei o áudio super, né? Sendo muito firme com ele, né? Muito gentil, mas muito firme, porque às vezes a gente precisa ser assim também com eles. E aí, na consulta seguinte, ele me disse assim, eu precisava. Eu precisava daquele chacoalhão. Eu disse, eu vi que tu precisava. Então, quando a gente percebe que a gente está fazendo a diferença na vida do paciente, independente de como é que está sendo as coisas, é isso, sabe? É isso que marca na gente, sabe? Chegar e ver que as coisas aconteceram, que está mudando, né? Que o paciente mudou, ou que a gente deu alta para ele e ele continua fazendo as coisas que a gente ensinou para ele. É isso que vê. E eu não sigo todos os meus pacientes nas redes sociais, na verdade, quase nenhum, assim, mas os poucos que eu tenho, às vezes eu vejo, assim, que tem alguma coisa, tipo, e eles me marcam, sabe? E eu gosto muito, assim, quando eles me marcam, dizem, né, tô ainda fazendo, sabe? Tô ainda aqui. E isso é muito legal, porque o esforço, sabe, que a gente faz é muito bacana ver, porque é um esforço, assim, é uma dedicação, né? Quando a gente atende, né, um paciente, ele vem lá com a gente
durante 40, 50 minutos, mas depois disso tem toda uma entrega que eu faço, né? Tipo, de montar plano, de achar soluções, de montar esquemas para ele, para depois enviar e tudo mais. Então, ver que aquilo ali deu frutos é muito legal. Então, o que mais se satisfaz é a atuação do teu trabalho e aí ver o resultado final. Com certeza, né? Ver que ele conseguiu, sabe? O conseguir não é necessariamente conseguiu diminuir o peso na balança, né? Porque o peso na balança é uma consequência das boas ações que ele fez. Hoje também chamei uma paciente para ver como é que estavam as coisas. Ela me disse, Gabi, já teve 1 quilo a menos. Eu disse, bom que teve 1 quilo a menos, mas isso quer dizer que o que tu está fazendo, né? O que tu mudou tá dando certo, né? Não é que a pessoa não mudou nada para ter 1 quilo a menos, não, ela teve que fazer um caminho. E é esse o caminho que é o mais legal, sabe? Ver que ele tá colocando em prática as coisas que eu ensino. E também tem muitas pessoas que às vezes têm até um preconceito, né, em procurar um nutricionista, um psicólogo, enfim, alguém, uma pessoa, principalmente porque, mas aí vão me julgar? Tem ainda muitas pessoas que comentam, mas estou indo porque eu estou um pouquinho mais, tipo, eu assim, ou, né... As pessoas têm esse preconceito, principalmente homens, talvez, não chegam mais tímidos, tive que vir, né? Então, eu já tive casos que Como as é mulheres... que é isso? Eu tive casos que as mulheres chegaram, né? Disseram, vou marcar e é isso e só... E pronto, né? Então, o homem tem um pouquinho mais de ir, assim. O homem é mais difícil ir, né? Tipo, mas a gente atende, vai conversando e tudo mais. Eu acho que o preconceito, ele não tem tanto no chegar, sabe? Mas até o chegar, sabe? Tipo, quando chega é porque a pessoa já decidiu, entendeu? Quando chegou lá no consultório é porque a pessoa já decidiu que aquilo é importante. Mas eu acho que o caminho que ela fez para até conseguir chegar ali, esse foi o mais difícil, sabe? Que é o entendimento que ela precisa, né? Tipo, não tô conseguindo mais caminhar, tô com dor, tô com não sei o quê, tô com um monte de coisa e ainda fico recorrendo a várias coisas. Porque daí o que as pessoas fazem, né? Eles, antes de procurar, tipo, uma nutri, procura a internet, toma chá de não sei o quê, faz não sei aonde, aí compra injeções para se aplicar, enfim, para ficar fazendo para emagrecer, daí muda não sei o quê, faz um monte de coisa. E aí que eu acho que mora o preconceito, nesse lugar. Tipo, não, eu tô com um problema e eu tenho um profissional, e aí, tipo, eu vou procurar esse profissional, né? Não, a pessoa faz, tipo, um monte de outras coisas, busca outras coisas, pra depois, tipo, não conseguir mais, e aí procurar alguém. Que quando o paciente chega já, normalmente o paciente já tá pronto pra essa mudança. Mesmo que aconteça, que nem eu contei esse caso da paciente que, tipo, veio e daí, tipo, fica, né, se amolando ali no caminho, mas o paciente já chegou. E quando chegou é porque ele quer aquilo, né? Ele quer mudar. Mesmo que seja difícil, porque nenhum tratamento de nutrição vai ser fácil, tá? Não chega que vai sentar lá e, não vai ser fácil. Chega lá, senta, não. Sai já eu digo pros prontinho, não precisa mais voltar, tudo certo. Tu sabe que eu digo para os meus pacientes muito que a minha porta não é mágica, infelizmente, né? Gostaria muito que ela fosse. Então, diante disso, que a porta não é mágica, a gente tem um caminho muito longo e demorado, e difícil. Mas, com o tratamento certo, a gente consegue fazer com que ele seja leve e mais fácil. É isso que eu tento levar para eles, né? Porque esse lugar de ser difícil é porque a gente vai ter que mudar. E mudar nunca é fácil, né? Eu sempre digo, né? Eu já fiz várias mudanças na minha vida e nenhuma foi fácil. Porque a gente está acostumado, porque aquilo é bom, né? A gente já está acomodado. E aí, quando a gente pensa numa mudança de comportamento frente à alimentação, também não vai ser fácil, né? Porque se tu come 2 pratos de comida e a partir de agora tu vai ter que comer 1, não vai ser fácil. Mas aí a gente vai ensinar qual que é o caminho e por que tu vai ter que comer 1. Por que aquele vai ser melhor para ti? Porque se é para comer 2, tu não precisa estar lá no consultório, né? Então, mudanças são difíceis, né? Mas quando o paciente chega, é porque ele quer essa mudança. Então, a partir dali, a gente vai trabalhar para conseguir, né, achar todos os motivos e buscar realmente que esse lugar para ele seja um lugar satisfatório, né? Gabriela, me diz uma coisa a respeito do tratamento. Tem um prazo estimado? Não tem? Tem uma média, mais ou menos, de... o tratamento dura em torno de 3 a 6 meses, 1 ano, 2 anos em vida, enfim. Como é que é o tratamento? Tem tempo específico, não tem? Tá.
Thales, o que acontece? Quando o paciente chega, né, até a gente, né, a gente tem alguns planos para a gente começar a trabalhar, né? Então, normalmente, né, a gente trabalha com no mínimo 3 meses, tá? Por quê? Se o paciente vem uma consulta e vai embora, eu não consigo fazer nada com aquela pessoa, né? E aí, ela também não vai conseguir ter o retorno para ver o que melhorou, o que não melhorou. Então, normalmente 3 meses, tá? Dentro desses 3 meses, a gente vê se precisa 6 consultas ou 3 consultas, isso vai depender de cada caso. Mas, no mínimo 3 meses, para a gente iniciar o tratamento. Tem paciente que vai ficar comigo 1 ano, 2 anos, né? E aí, a gente vai vendo conforme vai amadurecendo e conforme eu vou conseguindo soltar esse paciente, sabe? Então, assim, o paciente está em acompanhamento 3 meses, cada 15 dias. Aí a gente fez uma renovação, mais 3 meses, cada 15 dias. Aí fez mais uma renovação. Eu já consigo 1 vez por mês. E aí a gente vai aumentando, sabe? É tipo numa psicóloga, assim, sabe? A gente vai aumentando, alongando o prazo que o paciente vem, né? A gente vai dando mais liberdade para ele, vai conseguindo, e aí a gente vai conseguindo encaminhar a alta. Prazo, não existe. Tem gente que em 3, 6 meses consegue, tipo, um super resultado. Eu consigo enxergar que realmente ele mudou. Ele consegue se perceber que ele mudou, que é muito importante também, né? Mas eu tenho um paciente que fica 2 anos e não consegue fazer as coisas acontecer. Porque a gente precisa muito, né, Thales, virar uma chave. E essa chave, às vezes, demora para virar. E aí a gente vai trabalhando e trabalhando com constância, com paciência para conseguir fazer as coisas. Então, cada pessoa vai ser única para chegar no resultado que ela busca, né? E aí a gente vai realmente ajustando e vendo a melhor forma de trabalhar com esse paciente. Então, conforme o tratamento, não existe um prazo de início, prazo de término, não existe um tratamento de prazo, sim, dependendo da evolução e também se o paciente se ajuda. Sim, com certeza, né? Se ele quer de fato se ou não quer, né? de fato, né? A gente tem, né? Infelizmente, a gente tem dentro do consultório pacientes que vieram super decididos, fizeram um tempo e chegou numa hora e disse assim, não quero mais. Então, tá bom. Até porque, para estar em tratamento, né, Thales, tem que querer que está. Não adianta tu ir obrigado, não adianta tu ir só por ir. Tipo, eu tenho lá tantas consultas, eu vou. Cara, então não vai, porque você não vai mudar a tua vida com aquilo. Então, tu precisa querer que aquilo aconteça. Porque realmente, né, é que nem a gente fazer qualquer coisa, tipo, indo por indo, né? Tipo, eu vou pra academia porque eu tenho que ir, mas não vou fazer os exercícios que é pra fazer, sabe? Ou eu vou pra psico, mas não faço nada que ela me fala. Né? Então, na nutrição é a mesma coisa. Ou eu vou pro médico e não tomo os remédios que ele mandou, tipo... Não tem lógica. Normalmente a gente toma remédio só até que tá doendo, até que dói. Tá doendo, não tem lógica, né? Não tem lógica. É. Então, assim, a gente precisa querer mudar, querer fazer com que o tratamento funcione. Na nutrição, a gente faz o tratamento a 4 mãos e ele é 50-50. Às vezes até mais para o paciente do que para a Nutri. Por quê? Eu não tô com o paciente 24 horas... né, perguntando, tipo, o que ele tá fazendo, o que ele não comeu, o que ele não comeu. Ele tá lá, sozinho, né? Eu sempre, eu tenho um aporte, né, para eles, né, via WhatsApp hoje, tipo, né, semanal, eu chamo, eu pergunto como é que as coisas estão, eu questiono, mas eu não tô lá todos os dias. E aí, se ele não consegue se comprometer com ele mesmo, comigo, então, não vai existir. Então, eu preciso desse comprometimento dele com ele mesmo, para que as coisas aconteçam. E aí, para que o meu tratamento com ele flua, né? E aí a gente vai evoluindo. E aí o tratamento evolui e tem o resultado que o paciente espera. Antes de te agradecer, eu gostaria de te agradecer por essa lembrança. Imagina, obrigada. De bom sono. Um chazinho. Um chazinho, eu gostaria de te agradecer. Obrigada. Esse chá é para dormir bem? Isso? Então, esse chá... Pelo nome? Exatamente. Bom sono, talvez. A gente tem uma coisa na nutrição que se chama higiene do sono, né? Que todo mundo deveria fazer porque é um lugar que a gente, às vezes, percebe que as pessoas ficam muito agitadas, né, Thales? E não consegue dormir bem, e se não dorme bem, não se alimenta bem, e aí vira muito estresse, enfim, tudo isso acaba gerando estresse, né? E aí, quando gera estresse, a pessoa come mais, né? Só para avisar. E aí o blend do sono justamente chega nesse lugar, assim, da gente começar a se acalmar, sabe? O que é? Vou até dar uma dica aqui, viu? Ó, escutem bem.
Normalmente, o ideal seria que uns 30 minutos antes da gente dormir, né, a gente fosse se desligando, tá? Então, o que é isso? Desligar telas, luzes, né, televisão, enfim, tudo muito, né? Tomar um chazinho, né? Coisas mais calmantes, então coisas relaxantes. Às vezes tem gente que gosta de tomar um banho quente para relaxar, depois tomar um chá, ler um livro, uma revista meia bobinha, coisas assim que não façam a gente ficar com a cabeça muito acelerada. E aí toma um chazinho. Esse chá é um blend de sono, né? Tem várias ervinhas ali que ajudam a gente a dormir melhor. Faz o chazinho e vai se acomodando, né? Vai na cama, toma um chazinho, pega um livro e vai... normalmente a gente coloca uma luz amarela, que é uma luz que ajuda a gente a dormir melhor. E aí a gente vai se embalando para dormir, né? Então, esse blend ali é bem legal para a gente usar nesse lugar, assim, para a gente fazer essa higiene do sono. Todos os meus pacientes sabem disso, a gente trabalha muito isso em consultório, porque pessoas que dormem mal tendem a se alimentar mal. Então, já fica uma super dica ali para todo mundo que está nos escutando sobre higiene do sono, é bem importante a gente fazer. E esse chá é produzido aqui na cidade vizinha, em Guaporé. Em Guaporé, de uma amiga minha, inclusive, da Fernanda, né? Então, é bem legal que a gente já tem pessoas, né, da cidade que fazem esse tipo de blend, assim, é bem bacana. Aí temos café. Isso é café, né? É café. Quem não gosta de café? Um cafezinho bom, né? Um cafezinho muito bom. Obrigado. Cafezinho, um chocolatezinho que também a gente não vive sem. Produzido em Guaporé também. Também, da Trulis, né? E aí um outro docinho com mirtilos aí pra dar uma adoçada nessa vida, que é super bom, né? Sempre digo, né? Muito obrigado. Imagina. Espero que você goste. Com certeza. Nos marque lá também, né? Quando tomar o chazinho, fazer a higiene do sono. Hoje à noite eu vou te marcar. Isso aí. Fica tranquila, hoje à noite. Quando chegar em casa, um pouquinho mais tarde hoje do que o normal, né? Mas eu vou te marcar lá. Muito obrigado. E é ótimo. Tu vai ver, todo mundo que faz higiene do sono realmente sente diferença na vida, assim. Porque é um momento, assim, que a gente fica realmente conectado com a gente, sabe? E só prestando atenção naquele chá, às vezes naquele livro, naquele momento, né? Sem televisão, celular, coisas nos distraindo, porque a gente sabe, né? Que a gente fica lá virando, né? Vários reels e quando vê já passou horas. Então, ter esse momento de conexão com a gente é muito importante. É muito importante a gente se desligar, né? Muito, total. O correto seria não chegarmos em casa, desligar o telefone. Tudo, né? Desligar tudo, assim, e parar com isso, assim. E a gente fica tendo, né, muitas luzes e aí a nossa melatonina acaba não sendo produzida no horário adequado e aí fica tudo virado. Mas já te digo, esse café só até as 4 da tarde, tá? Café muito tarde também não é bom. Não é bom antes de dormir um cafezinho? Não, né? Um chazinho, né? O blend do sono antes de dormir, porque daí acaba com a vida, né? Tomar cafeína às 10 da noite, não tem quem dorme, né? Mas às vezes é bom para ficar acordado um pouquinho até mais tarde. Café sempre é bom. Café é ótimo. Mas com certeza. Muito obrigado, Gabriela, por estar aqui. Muito obrigado pela lembrança, pelos mimos aqui que tu nos trouxe também. Obrigado pelas tuas parceiras que tu tem também. Sim. Aí de Guaporé, da região. E também já deixo o convite aqui para Fernanda. Vou convidar ela para vir aqui. Olha aí, ela vai conversar adorar. Conosco e também falar um pouquinho sobre a história dela. Sim, eu que agradeço, Thalys. Muito obrigada, né, pela tua audiência, por deixar vir aqui, né, para a gente conversar um pouquinho, porque às vezes as pessoas ficam, né, com esse medo da Nutri, com esse medo de chegar no consultório e ter uma dieta pronta e ter que seguir um roteiro, e é isso. E, na verdade, não. Né? Lá no consultório, a gente justamente trata esse olhar, né, essa diferente, né, para a pessoa, para o que ela está vivendo, para que fase da vida ela está, para que realmente a gente faça sentido aquela nutrição na vida dela. E é isso que eu busco, né? Isso que eu ensino para os meus pacientes, é isso que eu quero que eles façam da vida deles. Não adianta eles virem lá por um tempo e perder o peso, enfim, achar que tá bom, e aí depois as coisas não acontecerem mais nesse formato. Não, eu quero que eles levem isso para a vida deles. E tomara que sim, que os meus pacientes que estejam nos assistindo dizem, não, realmente eu tô levando isso para a vida. Com certeza, Gabi. Só antes de nós finalizarmos, por favor, vamos repetir de novo tuas redes sociais, teus contatos. A gente já falou, mas é interessante, eu acho, falarmos de novo. Sim. Então, no Instagram, @NutriGabrielaMesomo, né? Tem no Facebook também. E aí tem lá, minha bio, vão chamar a Leite, vão conversar com ela, vai ter
tem um linkzinho ali que já cai lá no meu WhatsApp e aí para todo mundo. E quem não nos chamar, não tem problema nenhum, siga, sempre tem dica, sempre tem, né, conteúdo bacana, então tá sempre ali atualizado para todo mundo ir curtindo. Inclusive a gente fala sobre higiene do sono, sobre alimentação e sobre várias outras coisas. Que bom isso, ter essa movimentação na rede social, mostrar também um pouco do trabalho. Às vezes é dúvidas do dia a dia dos pacientes, né? Sim. Que tu coloca lá na rede social e tu acaba Com certeza. auxiliando muitas pessoas. E eu sempre digo, né, também, se às vezes a gente não tem aquele conteúdo específico ali, pode mandar no direct ali do Insta que a gente vai responder, abrir caixinha de perguntas, fazer post, responder. Às vezes eu respondo até para a pessoa mesmo que me perguntou, né? Porque é uma dúvida específica dela e a gente já responde ali mesmo. Na hora. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você, Thales. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo meu, sucesso para ti, Obrigada. vida longa e muito trabalho. Obrigada. Um beijão. Até. Valeu, até mais. Muito obrigado a você pela audiência e a gente volta amanhã aqui no gaúchinho.com. Empresas que se destacam em qualidade, atendimento e preço em Serafina Correia 2025. Empresa Revelação, CT Big House, Repintura Automotiva, Frigo, Site Gauchinho.com, Micropigmentadora, Gláucia da Silva Estética das Sobrancelhas, Pizzaria, Grão de Bico, Indústria Metalúrgica, JZ Metalúrgica, Psicóloga, Cassiana Ferri, Lancheria, Que Lanche, Acessórios Femininos, Lotus Fashion e Acessórios, Cirurgiã Dentista, Doutora Luciana Signor Martelo, Realização Ouro Pesquisa e Publicidade. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou e nós, aqui da Uraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida.